Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Nessa aula vamos conversar aí sobre verbos. Lembram? Anteriormente a gente já falou sobre eles, mas vamos relembrar algumas informações, como tempo e pessoa. E também vamos conversar sobre a questão do modo verbal. Então me acompanhem aí. Vocês lembram quais eram os tempos verbais que nós tínhamos? Isso mesmo, o passado, também chamado de pretérito. Muito bom. O passado, ele vai indicar o que mesmo? Exato, uma ação ocorrida no momento anterior ao atual. O outro tempo verbal que nós temos é o presente. Já o presente, ele está relacionado com a questão do fato atual, do momento atual. E nosso outro tempo verbal é o futuro. Já o futuro, ele vai indicar aí um fato que ainda vai acontecer. Lembraram disso? Vamos ver como isso funciona aí na prática, né? Esse exercício aqui, ele tá lá no material didático de vocês, quando nós falamos sobre o Elias José, biografia e autobiografia. Então, vamos ver o que traz os exercícios para nós analisarmos. Leia esses trechos que relatam quando Elias José começou a escrever e observe as palavras destacadas. Estreou em livro com A Mal Amada, publicada pela Imprensa Oficial de Minas Gerais em 1970. Lancei o meu primeiro livro em 1970. Então, primeiro eu vou circular para que vocês visualizem bem as palavrinhas que estão em destaques, que é o estreou e o lancei. Estreou e lancei, eles são o quê? Muito bem, eles são verbos. Perfeito. Estreou. Estreou está indicando o quê? Muito bem, passado. E o lancei, mesma situação. Então, nós temos verbos que estão no passado. Agora, vamos pensar em relação à pessoa. A pessoa que esse verbo está indicando. Estreou. Quem estreou? O Elias José. Então, eu estou falando dele. Certo? Então, nós temos que é a terceira pessoa. Beleza? Lancei. Lancei. Tá falando de mim. Nesse caso, é o Elias José falando sobre ele. Primeira pessoa. Então, vamos colocar aqui. Primeira pessoa do singular, eu, porque eu tô falando sobre mim mesma, né? No caso, o Elias José falando sobre ele mesmo. E o estreou é terceira pessoa do singular, porque está se falando sobre o Elias José, certo? Muito bom. As palavras em destaque indicam ações que remetem a um tempo, como nós vimos agora, e tem a flechinha aí para vocês. E remete a qual tempo? Já conversamos também sobre o passado. Agora eu quero que vocês pensem em relação à ideia. Quando eu digo assim, estreou, essa ideia ela traz uma certeza ou ela deixa a gente em dúvida? Muito bom, ela traz uma certeza. E o lancei? Lancei, traz uma ideia de certeza ou de dúvida? Muito bom, traz uma ideia de certeza. Muito bem, perfeito. Então, vamos com calma. As formas verbais em destaque transmitem a ideia de certeza. Perfeito. Então, nós vimos aqui tempo, que seria o passado. Vimos as pessoas, primeira e terceira pessoa, que estão sendo usadas nessa frase. Entenderam bem até aqui? Fácil, né? Nós já tínhamos conversado sobre isso anteriormente. Agora eu preciso que vocês me ajudem a completar essa tabela. Então, nós vamos completar com a terceira pessoa. Então, veja, a gente tem os verbos estrear e lançar. E temos a primeira pessoa, estreiei e lancei. Agora, nós vamos fazer em relação à terceira pessoa, que seria ele ou ela, tá? Como nós estamos falando do Elias José, aqui ficou ele. Então, ele... Opa! Agora, a gente tem que pensar o seguinte antes de completar a tabela. Estreiei e lancei. Esses verbos, eles estão em que tempo verbal? Ah, muito bem, no pretérito. Então, significa que aqui eu também vou completar com os verbos no passado ou pretérito, ok? Então, vamos lá. Ele Isso, estreou. E ele, muito bem,
lançou. Tranquilo até aqui? Então, nós temos ali pessoas do singular, né? Primeira pessoa eu, terceira pessoa ele. Temos o verbo no passado, como a gente já colocou ali, e esse verbo está indicando uma certeza. Temos que o verbo, então, ele vai variar, ó. O que é variar? Vai mudar de acordo com o tempo, né? Passado, presente e futuro, ou em relação à pessoa. Porque se eu dissesse assim, por exemplo, nós, né? Primeira pessoa do plural. Nós estreamos, nós lançamos. Se fosse eles, terceira pessoa do plural. Eles estrearam, eles lançaram. Se fosse no futuro, estrearei, ele estreará. Então, percebam que tem essa variação, tanto em relação à pessoa, que pode ser primeira, segunda ou terceira, quanto no singular plural, quanto em relação ao tempo verbal. Mas isso daqui também tem uma variação. Nem sempre os verbos vão nos indicar certeza, tá? Então, a variação do verbo, ele refere-se ao tempo e à pessoa. Também ao modo como expressa um fato. Aqui está o modo, nosso modo indica certeza. Assim, quando queremos transmitir a ideia de algo real, ou seja, de certeza em relação ao fato, usamos o modo indicativo. Então, nós temos que esses verbos, eles estão no passado e eles estão no modo indicativo, certo? Muito bem, vamos para o próximo. Querida mamãe, neste Dia das Mães, te dou um presente, esses beijinhos. Agora vou destampar para ver se dá para ouvir. Não deu certo. Claro, se desse certo, a Gradiente fabricaria garrafas. Vamos encontrar os verbos primeiro, antes de nós completarmos aqui esse quadrinho, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro balãozinho. Será que nós temos algum verbo? Vamos ver. Isso, tem o dou. Mais algum? Muito bem. Então, vamos para o segundo. No segundo, eu tenho o vou e o dá. No terceiro, não tenho, porque não tem nada escrito. No quarto, eu tenho algum? Muito bem, tem o deu. E no último quadrinho, nós temos algum? Sim, nós até temos, mas nós vamos conversar sobre eles depois, ok? Então, vamos primeiro para essa questão aqui do passado, presente e do futuro. Bom, eu tenho aqui o dou, vou, dá e deu. Eu preciso colocar esses verbos nos locais corretos de acordo com o tempo verbal. Então, lá, passado, presente e futuro. Quais são os verbos que eu tenho aí que indicam o pretérito, né? Ou também chamado de passado? Isso, o deu. Muito bem. Agora, vamos fazer, então, todos os do presente. Muito bom. Nós temos aí o dou e o dá, não é? E o do futuro, tem algum? Do futuro tem vou. Ótimo. Nós vimos aí os verbos, identificamos os verbos, colocamos cada um no seu tempo verbal. Agora me digam, o modo. Vamos ver se esse modo ele está indicando certeza ou não, tá? Nesse Dia das Mães, te dou. É certeza essa ação? Muito bom, certeza, né? Ela tá fazendo. Agora vou. Vou destampar. Isso, certeza também. Para ver se dá para ouvir. Também é certeza, né? Ela vai fazer essa ação. Não deu certo. Muito bem, mais uma ideia de certeza. Então, gente, eu tenho passado, presente e futuro, que são os tempos verbais. Mas o modo aqui, o modo indica certeza. Beleza? Como eu chamo quando o modo indica certeza? Isso, eu chamo de modo indicativo, né? Então, eu tenho a ideia de certeza e chamo isso daqui de modo indicativo. Então, eu vou ter o passado do indicativo, o presente do indicativo, o futuro do indicativo. Normalmente, o passado vocês vão encontrar como pretérito do indicativo, tá? Então, é assim que a gente vai falar.
pretérito do indicativo, presente do indicativo e futuro do indicativo. Então, percebam que eu tenho essa ideia, né? Essa certeza nos 3 tempos verbais. Tranquilo? Agora nós vamos ver o outro verbo que eu disse que nós conversaríamos na sequência. Então, vamos ver. Bom, vamos começar vendo os exercícios, tá? Leia esse trecho e observe a palavra em destaque. Se desse certo. Lembra que ela fala, se desse certo, a Gradiente teria produzido garrafas, tá? Se desse certo. Esse desse traz uma ideia de certeza? Não, percebam que não, né? E para ajudar nessa incerteza, eu ainda tenho aqui, ó, o se. Então, ele contribui para que o verbo ganhe essa característica de incerteza. Muito bem, então vamos para a sequência. Essa palavra transmite a ideia de certeza em relação ao fato, incerteza em relação ao fato, ou seja, esse pode ou não pode acontecer. Foi o que nós conversamos, né? De incerteza. Então, veja, enquanto o modo indicativo, ele traz a ideia de certeza, o modo subjuntivo, ele vai indicar uma possibilidade, né? Um fato incerto, ou seja, que pode ou não acontecer. Nesse caso, nós temos que a nossa palavra-chave será incerteza, tá? Então, essa vai ser a nossa palavra-chave para o modo subjuntivo. Ah, e será que eu tenho subjuntivo para os 3 tempos verbais? Sim, eu vou ter presente do subjuntivo, pretérito do subjuntivo e futuro do subjuntivo, ok? Então, assim como o modo indicativo, eu tenho para os 3 tempos verbais o subjuntivo também. Então, vamos lembrar. Quando eu falar de indicativo, a palavrinha-chave é certeza. Então, indica uma certeza, né? Quando eu falo em subjuntivo, eu vou ter como palavrinha-chave a incerteza. Tranquilo? Muito bem. Muito bem, pessoal. Nossa aula está chegando ao final. Não esqueçam de olhar lá na descrição a atividade que eu deixei para vocês. Então, um forte abraço para vocês. Fiquem bem e nos vemos na próxima aula. Um beijo, um abraço bem apertado. Tchau!